Quem não me conhece, meu nome é Naira Moraes, eu sou publicitária e jornalista. E eu vim falar um pouco da minha experiência o ano passado, na verdade em outubro de 2019, eu comecei a sentir alguns sintomas, né? E achava estranho, né? Não sabia o que estava acontecendo. Eu sentia uma sensação de paralisia, que eu não conseguiria levantar, mexer minhas pernas, né? E por conta disso, eu comecei a ficar atenta. Dava uma sensação que era a pressão que estava caindo. Eu sentia formigamento na minha boca. Quando vibrava meu celular e era alguma notificação do Facebook, do Instagram, qualquer coisa, rede social. Podia ser até uma notificação da minha mãe que eu começava a ter batedeira. Eu ficava desesperada, muito ruim. E por conta disso, eu resolvi procurar um psiquiatra. Além disso, eu anotei umas colinhas aqui das coisas que eu sentia também para estar contando para vocês, né? Caso alguém sinta algum desses sintomas ou porque assim, o organismo da pessoa vai de pessoa para pessoa. Então tem gente que tem alguns sintomas e outros que não apresentam esses sintomas. Então por isso é bom procurar um profissional, né? No meu caso, eu senti que eu tinha necessidade de procurar um psiquiatra. Porque eu tava com essa sensação de paralisia, a boca formigando, eu tava com sensação de ânsia, tava me dando muita ânsia, eu tinha a sensação que minhas pernas estavam bambas, moles, que eu não ia conseguir levantar. Eu tinha falta de ar, eu não conseguia ficar em ambiente muito fechado, né, com muita gente. E sudorese e tremor. O tremor, assim, começava nas pernas e subiam para as mãos e era dessa forma. Aí eu resolvi marcar para um psiquiatra, conversei com ele e eu fui diagnosticada com o síndrome do pânico. Aí ele passou o medicamento, entrou com a medicação e logo em seguida ele pediu para que eu entrasse também com um atendimento com uma psicóloga, né, para estar tratando desses sintomas. Deixa eu olhar minha colinha. Aí eu comecei o acompanhamento psicológico, que foram por 2 meses na época com uma psicóloga, e depois ela me deu alta, né? Aí, nesse período, eu ia contando toda a minha vida e tal. Cada psicóloga funciona de um jeito, usa um método, né? Essa, por exemplo, que eu fui, foi dessa forma. E aí, eu falava pra ela que eu tinha, assim, eu gostava muito de ir no pagode, né, de domingo. Eu sempre ficava muito ruim no pagode, suando muito, e não entendia o porquê e me dava falta de ar. Aí ela me disse que era um dos sintomas, né, da síndrome do pânico, de ficar em ambiente fechado, que tem bastante gente. Então, ela falava assim, Naira, você tem que ir vencendo, vai, fica um pouquinho, tal. Aí eu ia na missa, aí eu sentava nos bancos do final, perto da porta. E porque se me desse alguma coisa assim, eu tava perto da porta e podia ir embora. Ou então, teve um momento em que eu peguei e teve um dia que eu cheguei e tava lotada. A igreja não tinha mais lugar lá atrás, então eu tive que sentar um pouco mais à frente do que eu tava acostumada. Esse dia pra mim foi terrível. Eu ficava pensando como que eu ia fazer pra ir embora, porque eu tinha vergonha de ir embora e eu não tava sentindo bem e tal. E eu fiquei. Mas pra ninguém perceber, né, como eu tinha muitos sintomas de sudorese, nossa, suava muito, 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 muito. Então eu sempre carregava um leque na bolsa. Tanto que muitas pessoas vão se recordar, quem me conhece, que eu ia no pagode e sempre estava com leque. Não era porque simplesmente estava calor, porque era dezembro ou janeiro, mas sim porque eu estava tendo crise de ansiedade. Mas eu precisava vencer essas crises, por esse motivo eu ia tentando, ia com leque e tal, porque era até uma forma do tratamento que a psicóloga me indicou, né? Que eu tinha que ir lutando contra os meus medos, contra os meus sintomas, que uma hora o meu corpo, a minha cabeça ia entender que o meu corpo, que eu mando no meu corpo.
E agora eu ainda continuo com o auxílio da psicóloga. E eu descobri que tudo isso foi um acúmulo de traumas, né? Foi um afogamento que eu tive quando eu era pequenininha e eu não sabia o motivo por que eu tinha medo de água. Aí foi várias sequências de mortes trágicas na família, relacionamento abusivo, mas era verbal, e gesticular, não era de fato físico. Tinha cobrança excessiva também no trabalho, eu me cobrava muito, né? E depois agora eu tô aprendendo a controlar isso. E desde o ano passado eu tinha essa vontade de falar, dar o meu depoimento do que eu passei para outras pessoas que estiverem se identificando com isso, que esteja passando por isso, porque a depressão também, ela tem várias etapas, né? Até a pessoa chegar realmente no fundo do poço. Por isso, eu achei importante eu dar o meu depoimento, porque geralmente as pessoas que estão passando por depressão, que estão em depressão profunda, muitas vezes acabam tirando a sua própria vida. Eu não vou negar que eu já passei tive esses pensamentos também. A princípio, quando eu tinha síndrome do pânico, eu tinha muito medo de morrer. Então, tudo eu pensava, não, eu tenho que ir ali, mas nossa, isso pode acontecer assim, 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 um acidente, eu posso morrer dessa forma. Quando eu me curei da síndrome do pânico e fiquei com depressão, porque logo que eu comecei a me curar, veio a pandemia. Pandemia, eu tive que fazer 2 cirurgias de emergência, quebrei o dedinho do pé e por aí vai. Mudança, tal, de estado. Então eu acabei ficando com depressão, ainda nesse fato de não poder sair de casa e tal, aí foi dificultando ainda mais o tratamento. Aí eu voltei com um tratamento com a psicóloga agora. A medicação, tô muito melhor, muito melhor. Tanto que a última terapia que eu tive, a última sessão, a psicóloga me elogiou, falou que a minha evolução foi muito grande. E que agora eu tô também aprendendo a dizer não. Porque é uma palavra tão pequena, mas assim, tem um significado tão forte, porque muitas vezes a gente deixa de fazer o que a gente quer para agradar outra pessoa. Ou então a gente também precisa aprender a dizer não às vezes. A pensar na gente um pouco, isso não é egoísmo. É uma questão assim de autocuidado, né? E como tem muita gente que tá sofrendo de depressão, que tá tirando a sua própria vida, não tem coragem de chegar e falar, não sabe expressar esse sentimento que tá sentindo muitas vezes, eu queria muito dar esse depoimento para essas pessoas. Então, por conta disso, eu resolvi convidar a psicóloga Aline Cebalera para estar participando da live e ajudando, né? Falando como as pessoas, dando algumas dicas, né? De como controlar a ansiedade, a depressão, a síndrome do pânico e também o luto, né? Porque estamos vivendo em um momento muito triste e cada vez mais tem pessoas adoecendo também, não só fisicamente com a Covid, mas também psicologicamente. Então, por isso é muito importante estar falando sobre saúde mental. E eu vou convidar a Aline para estar conversando aqui com a gente. Deixa eu ver se eu acho como que convida. Gente, não caiu, tá? É que eu só tô achando ela aqui. Só um minutinho. Bom que ela aparece toda hora e cai. E some pra mim.
Aline, achei você. Aceita o meu convite aí, Aline. Oi, boa noite. Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite, Naira. Tudo bem? Tudo. Ô, Aline, eu tava dando meu depoimento agora, não sei se você assistiu, sobre a Uhum. síndrome de pânico, do pânico, depressão, luto, né, que a gente tá vivenciando cada vez mais perto, né? Ontem mesmo aqui na cidade faleceu 6 pessoas por conta do Covid, fora também por conta de outras doenças que podem ser acarretadas pela depressão, né? Sim. É muito Você tem importante a gente, algumas dicas pra gente? com certeza, né? Primeiro, eu acho que o mais importante aqui é te parabenizar, né, por toda essa coragem de vir aqui e se expor. A gente sabe o quanto é difícil, principalmente para as pessoas ansiosas, pessoas depressivas, a questão da síndrome do pânico, né, pessoas fóbicas sociais, o quanto é difícil se expressar, se expor, né, principalmente para as outras pessoas. Até nos seus relatos, né, era muito nítido, principalmente a dificuldade, gostava tanto de algo, que era ir para o pagode e chegar lá e sentir que aquilo é a pior coisa do mundo. De que as Uhum. pessoas todas estão te olhando, que parece que elas vão te matar, enfim. São muitos pensamentos ruins. Então, estar aqui hoje com certeza é de se parabenizar e com certeza ajudar muitas outras pessoas e ver que é possível a gente melhorar, que a gente pode pedir ajuda, que está tudo bem admitir que às vezes a gente tem problemas, né? Que os nossos sentimentos, as nossas emoções, elas precisam de um olhar diferente e que está tudo bem, né? E, bom, eu queria iniciar, né, falando então sobre a questão da ansiedade que você trouxe. Ela é bem característica, ela pode estar presente sim, né, na questão da síndrome do pânico. Ela não é algo ruim. Primeiro, a gente precisa colocar isso, né? A ansiedade, ela é necessária para nossa vida, ela é algo natural. Não existe cura para a ansiedade, né? Ela nos prepara para as situações. Ela nos coloca em alerta para o que vai acontecer, para que a gente fique mais preparado, né? Para aquilo que vai acontecer ali na nossa vida. E ela acaba sendo ruim na parte em que ela está excessiva, na parte em que ela impede a gente de fazer as coisas, que nos põe muito medo, que nos faz pensar num futuro que a gente nem viveu ainda, que a gente não tem como prever. Por mais que a gente se planeje e queira tudo organizado e que saia da melhor forma, a vida é um movimento. Então a gente não tem como saber se vai acontecer exatamente daquela forma. A gente pode ter um planejamento, mas não significa que vá sair exatamente daquela forma, né? E esse medo, né, do futuro, de que tudo vai dar errado, principalmente, que a gente não vai conseguir fazer nada daquilo que a gente quer, que a gente sonha, que a gente não tem essa capacidade. Então, principalmente nesse momento, é realmente o momento da gente se olhar e pensar, poxa, não tá legal. Eu realmente preciso de ajuda e tá tudo bem. Independente da questão da procura por um psiquiatra, da procura por um psicólogo, pela procura de uma pessoa de confiança, a gente precisa de apoio. A gente não precisa passar, né, por essas coisas sozinho. Os sintomas, eles são realmente muito fortes. É sudorese, a dor de cabeça, a questão de estar em público, a falta de ar, essa sensação, principalmente da falta de ar, é que parece que a gente vai sofrer um infarto, que a gente vai morrer. É muito ruim, né? E Uhum. essa então é uma dica que eu insiro aí, né, já para aproveitar a sua pergunta. A nossa Aham. respiração. A nossa respiração ela é muito importante nesses momentos de crise, principalmente nos de crise de ansiedade. E para a gente chegar a uma crise, principalmente de ansiedade, de pânico, nem tanto. Ela pode acontecer assim, independente do lugar. Mas principalmente da ansiedade, ela tende a nos dar um pequeno alerta ali de que ela pode chegar. Principalmente quando a gente sente que a respiração ela começa a ficar um pouquinho mais forte. A respiração, né, acelerar os batimentos, É, os os batimentos, pensamentos, isso. os batimentos eles começam a ficar muito acelerados e aí culmina aí na nossa respiração, os nossos pensamentos, porque a gente vai prestar muita atenção dos nossos sintomas. Então, os nossos sintomas a gente vai prestar atenção, ai meu Deus,
Meu coração tá acelerado. Ai, não consigo respirar. Nossa, tô suando. Ai, minha mão tá gelada. Ai, tô no meio das outras pessoas. Então a gente foca muito nos sintomas. E para mim, o que eu deixo aqui é a gente prestar atenção na nossa respiração. A respiração diafragmática, né, que eu vivo falando aqui no meu perfil, eu vivo falando, explicando para as pessoas a importância de levar elas para onde a gente estiver e sentir que não, a respiração está um pouco mais acelerada, da gente praticar. Que é aquela respiração um pouco mais calma, profunda, e que a gente tire a nossa atenção dos nossos sintomas e foque nessa respiração. Além, né, da questão de que a gente também pode focar no ambiente, no presente que a gente está, né? Ansiedade, futuro, não combina. Então a gente tem que voltar para o nosso presente, porque é aqui que a gente faz mudança. É aqui que as coisas acontecem. Então, prestar atenção no nosso ambiente, né? Sentir o que está em crise, observar o lugar onde está, dizer aquilo que consegue enxergar, aquilo que consegue tocar, um gosto que consegue sentir. Isso tira então o foco dos sintomas e a gente começa a prestar mais atenção no agora. E os nossos sintomas eles tendem então a diminuir, né? E eu acho assim essa questão da medicalização, ela é um pouco complicada dependendo da visão de um psicólogo, de um psiquiatra, enfim. Há Isso. psiquiatras que não indicam atendimento, né? Eles continuam Uhum. só ali na questão da medicação e há psicólogos sim que não indicam psiquiatra, enfim. A minha opinião Vai em de relação acordo a com a isso. necessidade do paciente também, né? Exatamente, Tem é a isso que eu avaliação penso. clínica que é feita pelo psiquiatra, que ele pode alterar, colocar ou tirar alguma medicação, né? Porque Exato. comigo aconteceu várias vezes assim, de eu não me adaptar com uma medicação e ele alterar ou diminuir e eu trocar de médico. Eu já fui em 3 médicos, até que agora eu realmente encontrei um que eu me adaptei, que os medicamentos são bem poucos, né? Porque. E eu tô me sentindo bem, sabe? Com o tratamento que eu tô fazendo agora. Outra coisa que eu aprendi também com a psicóloga foi uma respiração, uma técnica de respiração. Eu não sei, não lembro se é assim, mas me corrija se estiver errado. Ela Tá. diz pra gente puxar sempre 6, né? Com o nariz, e depois ir Isso. soltando 3 a mais pela boca. Assim, seria assim. Aí teria que contar, tipo, vou contar até 3 para respirar. Vou Uhum. fazer. Aí eu vou soltando pela boca. Aí eu solto 6, bem devagarzinho. Isso tem me acalmado bastante. Sim. Assim, às vezes eu tô dirigindo, eu fico ansiosa, eu faço essa técnica de respiração que tem me ajudado muito. E é essa mesmo que eu acabei de falar para você, né? A gente dá dois nomes Uhum. aí, dependendo, né, o paciente e tal. Ou a gente chama de cheirar a flor e assoprar a vela, ou a respiração diafragmática, que a gente concentra, né, a nossa respiração no Cheirar nosso e assoprar a vela, eu diafragma. gostei. Achei mais confortável. Eu também acho, é o que normalmente falo. Essa questão de cheirar a flor e assoprar a vela, né? E é muito importante, acalma muito. Na semana passada eu tive aí num evento numa escola com uma professora e a gente fez e os alunos super adoraram. Ah, tô mais relaxada. Então essa é a intenção. Da gente sentir uma relaxada, por quê? Respiração, batimento lá em cima. A gente super tenso, corpo rígido, e aí quando a gente controla a nossa respiração, a gente tende a relaxar, ficar mais calmo, e aí Tô sim se até corrigindo a concentrar minha naquilo que realmente postura, está porque às vezes eu acontecendo. percebi que às vezes quando eu tô ansiosa, eu retraio assim, eu acabo ficando com dor muscular. Aí eu sempre vou me policiando Total. pra soltar e respirar. A gente fica tenso, né? A gente fica tenso Uhum. e é aquela questão de estar preparado para fugir. O nosso cérebro, ele nos prepara para essa questão de luta ou fuga. Então a gente retrai, pode ver, a gente não sente vontade de fazer xixi, a gente não sente vontade de ir ao banheiro, a gente não sente fome. Por quê? O nosso É. corpo prepara a gente para lutar e para fugir. Se a gente precisar fazer isso, a gente corre uma maratona. Então a gente já está preparado para isso. A gente precisa se policiar mesmo para diminuir essa rigidez, ficar mais relaxado. E aí, consequentemente, vai combinar em outras coisas, né? Ah, que legal. E agora, falando de luto, eu sei que é assim, muito complexo, né?
o assunto para se tocar, mas assim, como poderia confortar um pouco as pessoas, porque eu acredito que seja o luto agora que as pessoas estão passando, seja um misto de sensações, né? De revolta, de dor, procurando um culpado. E é isso mesmo. Com certeza é um assunto bem delicado. Muitas, mas muitas pessoas mesmo estão passando por isso. E luto, né? Ele não é só sobre morte, sobre perder alguém. A gente passa por lutos diários. Quando a gente perde algo, quando a gente perde o emprego, quando a gente não consegue realizar os nossos objetivos ou expectativas do dia. Então são lutos que a gente passa. O que a gente vai abordar aqui é essa questão mesmo da perca, né? O que eu tenho a dizer sobre isso? Gente, falem. Falem sempre o que vocês estão sentindo. Não tenham medo de falar sobre a perda, de como aconteceu. Esse é o processo do luto. Cada pessoa, obviamente, vai sentir de uma forma, né? Tem aqueles principalmente que tentam segurar aquilo que estão sentindo para que consigam passar o melhor para os outros familiares que estão sofrendo, né? Que tentam agir ali como uma base. Mas isso tende a culminar lá na frente um sofrimento muito maior. Isso pode deixar Sim. resquícios, né? A gente tende a se tornar mais forte quando a gente compartilha junto o que está sentindo do que quando a gente guarda e tenta dar forças para as outras pessoas, né? A gente perdeu alguém. A gente perdeu uma pessoa especial que fazia parte da nossa vida e a gente tem que sentir isso. Aproveitar esse momento, que não é fácil, realmente não é, eu sei, eu passei por isso. E Uhum. principalmente quando acontece de uma maneira muito repentina, é pior ainda, porque a gente não estava preparado. Se é que existe uma preparação, né? Mas É. enfim, falem. Se permitam chorar, se permitam se sentir tristes e principalmente falar sobre isso com as outras pessoas. Né? Se alguém chega e fala, ah, mas eu vou falar, eu vou lembrar, eu vou chorar. Tudo bem. Isso é importante. Falem sobre isso, chorem e respeitem o seu processo. Né? Às vezes você pensa, nossa, tô aqui chateada e já tem fulano lá que tá saindo, que tá rindo, que tá triste. É o processo dele. O seu é diferente. A forma com que você relacionava com a outra pessoa, o vínculo de vocês também era diferente. Então, cada um vai Sim, e reagir de uma forma. eu tenho observado que também tem pessoas que na hora que um familiar ou conhecido ou falece, a pessoa não consegue chorar, ela não consegue se expressar. E aí, depois de um certo tempo, acontece algo é, que, que aí ela chora como se ela estivesse chorando o luto naquele momento. Tem isso também, né? Tem, muito. E tem essa questão, né? Tipo, eu preciso ser forte. Eu preciso ser forte, eu preciso passar por isso, eu perdi essa pessoa, tá, mas agora eu preciso continuar. E a gente resguarda aquilo pra gente. Só que a gente tem que entender que o nosso corpo também, nossas emoções, nossos sentimentos, nada é de ferro. Aquilo ainda vai estar ali, a gente vai dar um jeito de encobrir, mas ainda vai estar ali porque a gente não passou por isso, né? A gente ainda está sentindo, só que a gente está tentando não sentir. Consegue entender? E aí, quando vem Uhum. uma situação onde provoca esses mini lutos que a gente tem durante o nosso dia, podem acarretar assim essa situação e ótimo. É importante a gente chorar. Não significa também que se a gente não chorar, a gente não passou pelo processo. Não. Mas vendo, né, a situação, dependendo do grau aí que você tem com as outras, com essa pessoa e tal, é importante a gente se permitir sentir essa tristeza, chorar, dizer como se sente, falar com as outras pessoas, relembrar momentos. E ao longo do tempo, que não tem um tempo determinado para isso, né? Não ser que ele se torne patológico, mas não tem um tempo aí determinado, você vai ver que quando você falar sobre a situação, você não chora mais. Talvez te dê até mais conforto de lembrar que existiam momentos felizes, que vocês tiveram uma história, que a vida continue, que tá tudo bem. Que você não é culpado, porque tem essa questão da culpa, né? De que alguém tem que ter Sim. a culpa. E às vezes foi um acidente, não foi a culpa de ninguém. Não é, é bem complexo, mas é muito importante a gente viver esse processo. Uhum. Ah, outra coisa que eu queria falar sobre a ansiedade. Eu tenho notado que agora, com a pandemia, as pessoas estão, parece que estão ainda mais ansiosas, porque parece que
não tem tempo para nada, que está tudo muito corrido, porque se a pessoa tem que sair de casa, ela vai anotar várias coisas, várias tarefas que tem que fazer, tudo para ela sair apenas uma vez. Então, isso está Uhum. acabando gerando mais ansiedade ainda, né? Expectativas, né? Expectativas que a gente dê conta de tudo, principalmente nesse momento onde a gente está sendo cobrado demais, especialmente as pessoas que estão aí em home office, né? A gente pode ver do quanto essa demanda de trabalho está dentro de casa, trabalhando mais, está fazendo mais coisas, e a nossa cobrança, expectativas, né, que a gente faça no nosso dia, acaba culminando muito. E aí entra a questão de sair de casa, ter o risco de poder ser contaminado, de ter os sintomas, de passar para as pessoas da família, de dar conta de resolver tudo para que tire o peso de outras pessoas que podem estar fora de casa para tentar fazer aquilo que você consegue fazer dentro de casa. A situação da pandemia tem aumentado muito. Eu vi até uma pesquisa que desde o começo da pandemia e tudo mais, eles têm aumentado em até 18%. Isso é muito grande. O Brasil está num ranking aí muito alto da questão de ansiedade que tem aumentado ao longo dos anos. Isso é preocupante, principalmente agora na pandemia. E além das pessoas, da gente que está dentro de casa, ainda mais as pessoas que estão na linha de frente, né, para tratamento aí do Covid e Exatamente, é tudo muita mais, responsabilidade, né, nas costas deles. que entra essa questão de principalmente ter acesso ao exame caso sinta os sintomas, de pegar o medo de levar isso para casa, o medo de não chegar, de ver as pessoas, perder pessoas. Imagina, né? Você está ali na linha de frente, você provavelmente vai lidar com isso, né? De ver muitas pessoas morrendo, não ter leito para todo Isso. mundo. Enfim, isso combina muito na questão que a gente está batendo aqui agora: ansiedade, luto e a depressão. Agora, que eu ia te dizer. Tenha mais alguma coisa, algum assunto assim que você acha importante relevar, que seja importante a gente estar falando agora? Então, eu queria dar uma ênfase nessa questão que a gente estava discutindo sobre a depressão, né? A gente tende a querer determinar, às vezes a gente está muito triste e vem aquela ideia, ah, não, tô com depressão, ah, tô depressivo. E é muito importante a gente olhar para isso, né? A depressão ela não tem uma causa assim, tipo, ah, isso aqui é o que dá a depressão. Um exemplo, tá? Não, isso não existe. É um Uhum. conjunto de fatores, né? Questões biológicas, ambientais, enfim. E o que a gente precisa falar sobre isso, é que não é frescura, né, gente? A gente ainda no século XXI, em pleno 2021, Olha, eu que pandemia. passei por isso, eu acho que assim, eu já ouvi muitas pessoas dizerem que as pessoas que tiraram a sua própria vida por conta da depressão são fracas. Mas assim, eu mudei totalmente a minha visão, que eu acho que as pessoas realmente são muito fortes, não é porque elas enfrentaram até quando deu. E a dor que elas sentiram, outra pessoa não tem como ela descrever para a pessoa, para um amigo, para um familiar, para uma mãe e tal, a dor que está sentindo, porque a dor é Exatamente. extrema. E não tem um porquê, não tem uma razão, né? Então, por isso é muito dolorosa, né? A pessoa sofre muito. Muito. E a gente tem essa ideia de que os depressivos são pessoas que ficam dentro de casa, só deitado, dormindo. Muito pelo contrário. A maioria das pessoas, elas levantam, elas vão fazer as coisas do dia, elas vão trabalhar, e ainda assim elas estão, né, nesse estado e tudo mais. E sim, Aí eu gente, fiquei num período assim, fiquei 3 meses que eu praticamente só dormia. Mas mesmo assim, no período que eu tava acordada, eu postava foto no Instagram e stories, assim, como se tivesse tudo bem, porque exato. ninguém tinha que saber, porque é só coisa bonita, né? Então eu senti essa necessidade de vir aqui contar meu depoimento para todas as pessoas, né? Para que elas não tenham que passar por isso sozinhas, para E você buscar tocou ajuda.
né? Que a minha mãe me ajudou Exato. demais. Eu até, assim, agradeci ela porque eu falei para ela que ela teve muita paciência comigo. Demais. E aí você tocou num ponto muito importante. Acreditar que as pessoas não precisam saber. E de onde vêm essas crenças, né? Da onde a gente entendeu que a gente não pode precisar do outro, que a gente tem que ter o apoio das outras pessoas. Nas críticas. A gente vê muito a questão das pessoas criticarem a dor das outras. Então vem-se a ideia, eu não vou falar pra ninguém. Vai dizer que isso é frescura. Ninguém precisa saber, eu não preciso de ajuda. E sim, gente, a gente precisa. A gente precisa do apoio das pessoas que realmente vão nos oferecer isso. É por isso que a gente precisa ter esse olhar para os bons vínculos que a gente tem com as pessoas. As pessoas que são de confiança mesmo. Para que a gente tenha essa liberdade, assim como elas têm, de vir até nós para nos contar, né? Aquilo que dói, aquilo que não tá legal, a gente poder fazer o mesmo. E aí eu abro espaço também para a profissão, porque a fisioterapia ela permite isso, né? Um espaço onde você não é julgado, você não é criticado, a gente não tá ali para dizer que aquilo que você fez é certo ou errado. O principal é acolher, é ajudar essa pessoa a caminhar frente às ideias dela, a contestar também, porque 90% dos nossos pensamentos, principalmente de pessoas ansiosas, são pensamentos irracionais que não tem fundamento, que eles não vão acontecer. Então, às vezes, a gente precisa usar, né, dessa nossa capacidade racional também para, né, olhar esses pensamentos e pensar o quanto disso é verdade. O quanto isso tem a possibilidade de realmente acontecer. E se apoiar, sim, nas pessoas que realmente se importam com a gente, que são a nossa rede de apoio, né? O seu foi a sua mãe, ótimo. Às vezes uma rede de apoio vai ser um padre, lá de uma igreja. Vai ser o Sim, eu tive. amigo A ali minha onde a rede gente de está apoio foi sentado. bem grande. Olha que Teve legal, um isso é muito momento, teve até importante. um certo momento em que eu e a minha amiga também, ela estava passando também por um período de ansiedade e eu com a síndrome do pânico. Então as duas se juntavam e as duas, uma encostava na outra, era o pilar da outra Que também. legal. Além da minha família, dos amigos, a religião também, tem tudo uma teia. E é isso mesmo. Quanto maior a nossa rede, né, melhor. E das pessoas que, principalmente agora na pandemia, onde a gente está cada vez mais afastado, né? Por mais que a gente tenha a possibilidade de mandar uma mensagem, fazer uma chamada de vídeo, olha a gente fazendo live para discutir um tema. Não Então, eu precisa ainda tinha você em Bauru. alugar, não precisa alugar um lugar para ir todo mundo montar um evento grande. É só a gente ter um Aham. celular, uma internet, uma rede social e a gente está aqui falando de saúde mental. Então, a gente utilizar agora, deixo, né, aí como uma dica, a gente utilizar agora do que a gente tem dentro de casa para se conectar com as pessoas. Mesmo de longe, a gente pode sim. A internet, um lado positivo, ela permite isso, então isso é interessante. E é importante também sempre estar elogiando uma pessoa, né? Eu notei que isso faz toda a diferença quando Total. você elogia uma pessoa. E uma coisa que, assim, me questionou muito, uma vez que um amigo meu me perguntou se eu tinha saído do emprego, resolvi sair daquele emprego, e ele me perguntou: Você está feliz? E assim, eu falei no automático: Eu tô. Porque a gente não se questiona se a gente está sendo, se a gente realmente está feliz. E aquela pergunta, assim, para mim, depois teve um significado assim tão forte, porque eu fiquei pensando, eu tô feliz com isso? Aí eu fiquei pensando e foi muito bom para mim. E essa é a questão mesmo, né? A gente não para reparar nos nossos sentimentos, nas nossas emoções. E isso é muito importante. Às vezes no nosso dia a gente está tão ligado no que a gente está fazendo, tentando dar conta de tudo que tem para fazer no dia, a gente não percebe como a gente está se sentindo, né? A gente não para, observa, eu tô feliz, eu tô triste, tô angustiado. A gente só percebe quando o nosso corpo começa a dar sinais. E aí a gente fala, tô ficando doido. O que que tá acontecendo? O nosso corpo, ele já vinha avisando, só que a gente tá tão preocupado com as outras coisas, no mundo tão acelerado, que a gente esquece de olhar pra gente, né? Isso é muito importante que você falou, com certeza.
de saber como a gente se sente no nosso dia. Outra coisa que eu Escrever acho também. importante ressaltar, é verdade. Outra coisa que eu acho importante ressaltar também é que existia todo um tabu antigamente na questão de procurar ajuda psiquiatra ou Total. psicológica, né? Mas hoje isso é muito normal, né? E por isso mesmo que eu até quis fazer a live com você para incentivar que as pessoas que estejam se sentindo sozinhas, que queiram conversar com alguém, que entrem em contato com uma psicóloga ou com você mesmo, que aí você também pode estar deixando o seu contato aqui. Eu sei que você atende aí em Bauru presencialmente, mas também atende virtualmente, como a gente está conversando, né? Aí Uhum. você pode dar esse apoio também. Então, eu abro esse espaço para você fazer uma propaganda sua, um merchan. Olha, muito, muito bom, hein? Mas pessoal, é isso mesmo. E primeiro a gente pensar que procurar por uma ajuda psicológica, uma ajuda psiquiátrica, não necessariamente a gente precisa se taxar por conta disso. Não. Pelo contrário, a gente tem que ver que a gente está pensando na gente. É uma questão de autocuidado. É uma questão de autoconhecimento, principalmente, né? Quando a gente trata aí, vou aí puxar a sardinha assim para a psicologia, porque o tratamento psicoterápico ele permite sim essa questão do autoconhecimento, né? É muito importante a gente saber sobre a gente, principalmente sobre a gente, né? Sobre a gente, sobre o que a gente gosta, o que a gente deseja, o que a gente não gosta, sobre as nossas relações, sobre como a gente se sente. E como você falou no começo, né? Dependendo a abordagem do terapeuta, né? Principalmente a abordagem, a escuta do paciente ela é muito importante. Do quanto a gente fala sobre as nossas questões, sobre aquilo que a gente está sentindo, aquilo que está machucando, o quanto a gente elabora aquela situação apenas pela nossa fala, né? A gente falando, a gente se ouvindo, porque vamos pensar junto. Às vezes é muito mais fácil a gente pensar, né, ouvir a nossa voz do pensamento do que a gente falar em voz alta. Quando a gente fala em voz alta, a gente está falando duas vezes, tanto na nossa cabeça quanto pela nossa voz. E a gente tende a prestar mais atenção no que a gente está falando. E quando a gente fala, a gente mesmo se pega naquilo que está falando e fala, poxa, é isso mesmo. E aí tem toda a questão do ambiente também. Isso eu falo pela minha abordagem, que é a psicanálise, né? Psicoterapia psicanalítica. E aí toda essa junção da nossa fala, do nosso ambiente, da interpretação que eu vou ter daquela situação. Você me fala algo, tá? Eu entendo aquilo que você me disse e te devolvo. Você me confirma se é ou não. E a partir daí que a gente vai elaborando toda essa situação. Às vezes é um pouquinho mais difícil, né? A gente se confrontar com coisas que a gente tá ali recalcando e não quer lidar, mas que a gente pode perceber que a gente consegue lidar. A gente só precisa de um Sim, o dia apoio. que eu realmente, assim, me abri com a primeira psicóloga que eu fui, foi... Eu tinha que passar em outros lugares. Eu tinha que sair da psiquiatra, da psicóloga, e passar em outros lugares para minha mãe. Nesse dia, eu desabei. Mas foi o único dia. Mas, assim, eu chorei tudo que eu tinha para chorar. E eu vim embora de moto e chorando, chorando, chorando. Cheguei em casa chorando. As pessoas que me encontraram na rua devem ter assustado, né? Porque eu tava chorando alto. Mas assim, foi um sentimento tão bom, porque foi tão libertador. É libertador porque você consegue ver que você consegue suportar, lidar com aquilo, você consegue elaborar, resignificar aquela situação, né? Resignificar é o modo, mudar o nosso modo de ver aquela situação. Às vezes a gente pode ver aquilo como algo muito ruim e quando a gente começa a trabalhar, né, todo ali o nosso terreno para que a gente consiga lidar com aquilo, porque não adianta nada virar algo lá do nosso inconsciente para nossa consciência de uma vez e pum, tá? Não consigo lidar com isso e a pessoa surtar. Não, a gente só vai trabalhar aquilo que a gente percebe que o paciente consegue lidar naquele momento. Isso é muito importante, né? E aí quando Uhum. vem, a gente tem aquele estalo, às vezes tem essa questão do choro, né? Mas sim, a gente consegue suportar e é um alívio muito grande. E é isso que eu amo dentro da psicologia, do quanto as pessoas elas podem perceber que elas conseguem sim lidar com aquilo que afligem elas, que elas podem lidar com as emoções dela. E nem por isso, gente, você tem algum transtorno mental.
A gente ainda é taxado, né? Como, ah, vai se tratar. Ah, você é doente. Não, gente, cuidar das nossas emoções, ali do nosso lar, que eu sempre falo, é algo mais rico que a gente pode ter, porque é daqui que as coisas vão sair. É daqui que a gente faz as coisas acontecerem. Então, se a gente cuida dessa casinha, a gente automaticamente está levando isso para fora também. Sim, eu atendo presencialmente aqui na cidade de Bauru, na Clínica Opus, e atendo online para todo o Brasil e até brasileiros de para fora do país, né? É só entrar em contato comigo, né? Quem se interessar, quiser agendar um atendimento, na minha bio tem um link que já vai direto lá para o meu WhatsApp, ou então pode me chamar no direct para a gente tirar dúvidas, né? Conversar um pouquinho mais. E acredito que seja isso. Eu espero quem estiver disponível para iniciar esse autocuidado, né? Esse autoconhecimento. Isso que é muito bom. Muito. Se alguém tiver alguma pergunta para a Aline, fica à vontade agora. Vamos ver se tem alguma pergunta. Aline, se você achar alguma pergunta aí, você me fala, porque às vezes eu deixo passar. Tô sem óculos. Ah, Vou ter que eu chegar também, perto por isso que eu igual tô chegando você. perto. Ah, obrigada, Tayane. Obrigada, Gláucia. A Alana também, minha prima, eu vi que ela falou aqui, a Aline maravilhosa. Vamos ver. A Josi também, eu vi que ela falou que ela faz o processo da respiração, né? Que Legal. é, como que é mesmo que você disse? É soprar, Isso, você cheira a flor e assopra a vela. cheira, flor e assopra a vela. Eu vou levar pra vida. A gente Aí o utilizava pessoal muito nos falando. casos de plantão. Para as pessoas, né? Principalmente quem procurava o plantão é que estava ali num momento muito mais emergente e não podia esperar pelo atendimento, né? Então, a gente Isso. normalmente fazia bastante e para acelerar o processo e que ela entendesse o que estava Obrigada, acontecendo, Thomas. a gente usava essa questão de cheirar a flor e assoprar a vela. Então tá bom, é isso então, pessoal. Obrigada, viu, Aline, por se dispor para conversar com a gente, tirar essas dúvidas, dar esses conselhos, né? Porque para as pessoas terem a coragem, né, de pedir ajuda. Imagina, Uma eu que música assim que tem agradeço. tocado muito questão de sobre a depressão, a ansiedade, é a música Amarelo do Emicida. Tanto que eu até coloquei no nosso stories, mas porque eu não sei se todos já tiveram a oportunidade de assistir o clipe, mas no começo é um relato de um amigo dele que sofreu depressão, que estava sofrendo depressão no momento, e ele colocou esse áudio na música e a letra da música assim tem tudo a ver com isso daí, porque é, diz que o amor é um elo que sempre é amarelo. Ah, não lembro. Alguma coisa assim, desse tipo. Deixa a Então, o indicação aí, símbolo da né? depressão, a gente sempre fala que é o amarelo ou o girassol, né? Que é de frente Uhum. para a luz, igual a música da Priscila Alcântara Sim, também. é isso mesmo, né? A pessoa se sente tão na escuridão e a gente tenta trazer a luz de volta, né? Que ela consiga perceber as coisas boas que ela tem na vida, que ela não é incapaz, que aquilo que ela está sentindo pode passar, para ela respeitar esse momento. Enfim, tem tudo a ver com isso mesmo. Tá certo, então. Muito obrigada, viu, Aline? Obrigada. E quem tiver mais alguma dúvida, entra no perfil da Aline. Eu vou editar depois aqui no post, colocar já tá o Instagram dela, mas eu também vou colocar o WhatsApp dela, tá? Então, para quem estiver precisando, às vezes a pessoa não fica à vontade em estar fazendo uma pergunta aqui, ou se expor, né? Como eu estou fazendo, mas porque tudo leva um tempo, né? Eu tive que é, melhorar muito para chegar até aqui hoje, para colocar minha cara aqui na frente e falar o que eu tava sentindo, o que eu estou sentindo, o que eu estava sentindo. Mas então quem não estiver disposto, que ainda não chegou esse momento, que precisa de ajuda, entre em contato com a Aline
ou com qualquer outro psicólogo que se sinta à vontade. Principalmente, né? Isso. Muito obrigada, viu, Aline? Obrigada, pessoal. Boa noite. Boa noite. Bom, gente, eu vou encerrar daqui, tá? A nossa live. Não sei se eu vou conseguir salvar, mas eu vou tentar. E muito obrigada por todos que assistiram, tá? E continua acompanhando o meu perfil, que eu vou estar sempre procurando dar algumas dicas de saúde, de beleza, de decoração. E vai ter muitas lives por aí também, tá? Humanitárias também. Tá chegando rapidinho, já já eu vou contar para vocês dessa novidade, tá bom? Beijo, boa noite.